Boa tarde a todos meus irmãos, minhas irmãs. Eu vou dar prosseguimento aos Atos dos Apóstolos, porque eu não terminei ainda. 25, viu? Para todos, 25. Atos dos Apóstolos, número 25. 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Aí os sumos sacerdotes judeus mais notáveis foram ter com ele, acusando Paulo e rogando-lhe, com insistência, com um favor, que o mandasse de volta para Jerusalém, é que queriam armar-lhe uma emboscada para o assassinarem a caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria para lá dentro de poucos dias, e acrescentou: portanto, os que dentre vós são de prestígio, desçam comigo, e se houver algum crime nesse homem, acusemo-nos. Demorou-se entre eles cerca de 8 ou 10 dias e desceu a Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e citou Paulo. Assim que este compareceu, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém e acusaram-no de muitos graves delitos que não podiam provar. Paulo alegava em sua defesa: em nada tenho pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas Festo, querendo agradar os judeus, disse a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Paulo, porém, disse: estou perante o tribunal de César, e é lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como os bem sabem. Se lhes tenho feito algum mal ou coisa alguma digna de morte, não recuso morrer. Mas nada há daquilo que me acusam. Ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Apelo César. Apelo para César. Então Festo confidenciou com seus sucessores a responder para César apelastes a César e César irás. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice desceram a Cesareia para saudar Festo. Como se demorasse ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Félix deixou preso aqui um certo homem. Quando estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos judeus vieram queixar-se dele, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes que não era costume dos romanos condenar homem algum, antes de ter confrontado o acusado com seus acusadores e antes de se lhes dar a liberdade de defender-lhes dos crimes que lhes são imputados. Compareceu aqui e eu, sem demora, logo no dia seguinte, dei audiência e ordenei que conduzisse esse homem. Apresentaram-se os seus acusadores, mas não os acusaram de nenhum crime que eu suspeitava. Eram suas desavenças entre eles a respeito da sua religião e uma discussão a respeito de um tal Jesus, já morto, e que Paulo afirma estar vivo. Viu-me perplexo ao modo de inquirir essas questões e perguntei-lhes se queria ir junto a Jerusalém e ser ali julgado. Mas como Paulo apelou para o julgamento do imperador, mandei que fique detido até que o remeta a César. Agripa disse então a Festo: eu também desejava ouvir esse homem. Ao ver que ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice apresentaram-se como grande pompa, e estando com os tribunos e as pessoas de mais relevo da cidade na sala de audiência, foi também Paulo introduzido por Festo. Festo tomou a palavra: ó rei, e todos vós que estáis aqui presentes, vedes este homem contra quem os judeus em massa e com grandes gritos vieram reclamar a morte, tanto aqui como em Jerusalém? Mas tenho averiguado que ele não fez coisa alguma digna de morte. Entretanto,
Havendo apelado para o imperador, determinei remeter-lhe. Mas não tenho nada de positivo que possa escrever ao imperador, e por isso mandei-o comparecer diante de vós mormemente diante de tua majestade, para que essa audiência apure alguma coisa que eu possa escrever, pois não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao menos as suas acusações formadas contra ele. Essas é do apóstolo, Atos dos Apóstolos 25. Agora eu vou ler 26. Agripa disse a Paulo: tens permissão de fazer a tua defesa. Paulo então fez um gesto com a mão e começou a sua justificação. Julgo-me feliz de poder hoje fazer a minha defesa, na tua presença, ó rei Agripa, de todo quanto me acusam os judeus, porque tu conheces perfeitamente os seus costumes e controvérsias. Peço-te, pois, que me ouças com paciência. Minha vida, desde a minha primeira juventude, tem decorrido no meio de minha pátria e em Jerusalém, e é conhecida dos judeus. Sabem eles desde longa data, e se quiserem poderão testemunhá-lo, que vivi segundo a seita mais rigorosa de nossa religião, isto é, como fariseu. Mas agora sou acusado em juízo por esperar a promessa que foi feita por Deus e a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos esperam alcançar, servindo a Deus dia e noite. Por essa esperança, ó rei, é que sou acusado pelos judeus. Que pensais vós? É coisa incrível que Deus ressuscite dos mortos? Também eu acreditei que devia fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré. Assim procedi de fato em Jerusalém e tenho encerrado muitos irmãos em cárceres, havendo recebido para isso poder do sumo sacerdote. Quando os sentenciavam à morte, eu dava a minha plena aprovação. Muitas vezes, perseguidos por todos a sinagoga, eu os maltratava para obrigá-los a blasfemar, enfurecendo-me mais e mais contra eles. Eu os perseguia até no estrangeiro. Nesse mesmo intuito, fui a Damasco, com poder e comissão do sumo sacerdote. Era meio-dia, ó rei. Eu estava a caminho quando uma luz do céu, mais fulgurante que o sol, brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Caímos todos nós por terra, e ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra o arguilhão. Então eu disse: Quem és, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e põe em pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te do meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio, para abrir-lhes os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que pela fé em mim recebam perdão dos teus pecados e herança entre os quais foram santificados. Desde então, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Preguei primeiramente aos de Damasco e depois aos em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos pagãos, para que se arrependem-se e se convertem-se a Deus, fazendo dignas obras correspondentes. Por isso os judeus me prenderam no templo e tentaram matar. Mas, assistido de socorro de Deus, permaneço vivo até o dia de hoje. Dou testemunho a pequenos e a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram que há de acontecer. A saber que Cristo há de padecer e seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, havia de anunciar a luz ao povo judeu e aos pagãos. Dizendo ele essas coisas em sua defesa,
Festo exclamou em voz alta: Estás louco, Paulo? O teu muito saber tira-te o juízo. Paulo então respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo, mas digo palavras de verdade e de prudência, pois dessas coisas tem conhecimento o rei, em cuja presença falo com frequência. Com franqueza. Sei que nada disto lhe é oculto, porque nenhuma dessas coisas se fez ali ocultamente. Crês, ó rei, nos profetas, bem sei que crês. Então disse Agripa a Paulo: Por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Respondeu Paulo: Provera a Deus que, por pouco e por muito, não somente tu, senão também quantos me ouvem, se fizesse hoje tal qual eu sou, menos estas algemas. Então o rei, o governador, Berenice e os que estavam sentados com eles se levantaram. Retirando-se, comentaram uns com os outros: Esse homem não fez coisa que mereça a morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém a todos. Que a todos ouvem essas palavras, que são palavras do Senhor. Glória a vós.